A dimensão dos monges carecas. Parte dos áudios foi perdida, a gravação pelo celular não ficou tão boa, porém algo foi recuperado. Então, eu tive um sonho que eu atravessei um portal, uma porta bem grande, e chegando lá tinha um monastério cheio de monge. E aí eu ficava sempre procurando o mestre, né? O, ou o que era mais inteligente deles, ou que tinha maior escalão, sabe assim. E eles falavam que pra me ter paciência e fazer as coisas lá. Aí os monges estavam lá cuidando, sabe? Pegando a água, limpava lá, fazia comida, essas coisas. E eu todo barbudo, cabeludão, sabe? E os monges tudo careca. Aí, tipo, foi passando os dias, o tempo, né? Eu cheguei lá bem ansioso, bem nervoso, brigando com todo mundo, sabe? Querendo sair, querendo ir embora. Mas eu fui ficando lá. Aí eles tinham a rotina deles lá, de meditação, de fazer as coisas, eu não fazia nada. Aí no começo foi bem difícil a adaptação, mas aí foi passando uns dias, um tempo lá. Eu comecei a fazer as coisas, a fazer as práticas lá, sabe, com eles, meditar, comer, cheirar incenso, ouvir umas músicas melódicas lá. Aí depois de um tempo eu aceitei um pouco, né, o processo. Aí eu raspei minha cabeça e tal. Foi bem duro, bem difícil. Mas aí eu sei que depois que eu raspei minha cabeça, eu vi que todos os monges, eles eram como eu, entendeu? Eles eram muito parecidos comigo mesmo. E eu comecei a ver pelos olhos dele, pelas perspectivas dele, entendeu? Era como se eu fizesse a comida, como se eu cuidasse das coisas. Todos os monges eram eu. Depois que eu identifiquei isso, começou um treinamento, sabe? Um treinamento dos elementos, tipo água, ar, fogo, terra. E aí eles faziam uma roda, né, em volta de mim e começavam a jogar água em mim até o meu corpo adaptar com a água. E eu tinha que fazer tipo uma dança, tipo um kung fu pra adaptar a água. Depois a terra também, a mesma coisa. Eles jogavam argila em mim e eu tinha que adaptar a argila, sabe? Depois o fogo, né, tacando ar em mim, carvão pegando em brasas e depois o ar, né? Eles jogavam alguns guarda-chuva, algumas lanças, algumas flechas, algumas coisas assim, para que eu sentisse o tempo do ar, a velocidade das coisas, enfim. Foi mais ou menos esse treinamento aí. Este foi o resumo do relato. Para quem quiser saber mais detalhes, segue alguns cortes de áudios originais gravados no dia do sonho, porém boa parte está cortada e incompleta. Eu tô com fome pra caralho, meu corpo físico ficou lá, tô com fome. Quem que faz religião tem que fazer uma briga, dando ordem, sabe? E o careca foi mudar pra esse careca. Aí eu falava assim, quem que é o líder? Chama o líder lá, quem que é o dono? Quem manda nessa bosta aqui? Quem que é o Deus? Quem que é que vai me mandar de volta? Eu quero ir mesmo, não vou ficar aqui preso, não vou ficar revoltado, né? Lá não, assim. Aí eu falei, aí os caras não me ouviam. O cara tava fazendo comida assim, um carecão lá. Aí eu falei, esse careca é folgado, velho. Aí eu falei, velho, tem umas panelas assim pra eu sair de lá, sabe? Passando outro. Aí o careca só fala, não, vai lá que tem outro lá, tem um monte de. Tipo assim, vamos numa cena com os caras que vai ser infinitos carecas lá. Eu acho que era. Acho que era uns 1000, pera pra você entender. Aí eu chegava lá no quarto, aí tinha um careca fazendo um trem, aí tinha um careca pegando água, buscando água no poço, assim. Tinha um careca pegando argila, velho. Eu falei, vai, careca, por que você tá pegando essa argila? É Lá, massa fazer catando a um trem com terra lá, assim, ó. argila. Não, tinha um riozinho assim, o cara tava lá pegando a terra assim, aí uma argila ele fazia um barrinho assim, e a outra jogava pra lá, sabe? Você Que fala nas terras massa. lá, né? Aí tinha um careca pegando água, mexendo com a água, tinha um careca. Ah, tinha um careca fazendo. Aí tinha uns carecas lá fazendo luta, fazendo dança, dois caras. Eu já tava gritando no monastério lá, não, velho, vou meditar não. Aí os caras, não, medita, você tá muito nervoso, muito estressado, você tá muito mundão, assim, você tá muito. Você veio pra carregado, vou liberar essa energia. Os carecas zoavam de mim, eu falei, ai, quem que é esse careca? Quem que é esse careca? Eu tava assim, normal, né? Aí eles falaram, não, vai rapar sua cabeça, você vai rapar aí então, você vai botar a mão em mim. E eu dou assim, eu. Pai, obrigado, né? Não fazia nada. Aí tinha uns cenas lá, aí foi emoções, ó, foi indo, né? Aí foi um dia, no meu dia foi foda, né? Foi meio dia, foi igual o Espiritismo, foi dia antes desse. Aí tinha um hospital lá, tinha tudo, aí tinha um monastério, mas era só mais um planeta, não sei nem se era planeta, era um lugar, fechadão assim. Aí eu vi assim, eu queria sair, não podia sair. Tinha um loop, na hora que eu saía pela porta, assim, eu entrava pela porta, sabe? Eu saía assim, eu saía, Ah, você tá tipo já numa voltava. sala do astral. Tava preso lá, né? E esse tudo de careca, meu cabelo lá. Aí eu fui começar a aceitar, velho.
Aí no primeiro dia eu meditei com o cara, depois eu comi, sabe? Tudo era ruim, velho. Tudo era ruim, não tinha gosto de nada, saca? Não tinha gosto de nada. Eu falei, que desgraça, dá um chá, dá um. Eu queria coca, eu queria os trem, velho. Eu falei, nossa, me deu um chocolate, vamos lá buscar, vamos lá. Então, eu falei assim, vamos lá na feira, vamos no orgia, vamos por lá. Só tinha um monte de careca, velho. E os caras que falavam só, vocês são assim. E me falavam, não, eu achei que era os gregos. Aí eu fiquei, assim, que é isso? Aí perdi, eu meditei lá, os caras. No segundo dia eu já tava pondo os incensos, assim, eu não gosto desse, tipo, não gosto desse, sabe? E os caras que só olhavam assim, você gosta daquele lá? Então eu vou deixar isso aqui pra você. Aí você meditar, aí eu dormir, aí foi passando um dia, 2 dias. Foi passando uma semana, eu ficava, velho, cadê o Deus? Cadê a hora de eu voltar? Tacava, eu tô com pressa, filho. Os caras, enfim, quando você não calmar ele, ele não vai vir, não. Não vai chegar ninguém pra você. Vai chegar eu visito, não, cara, não vai chegar nada. Vai chegar alguém? Eu falei, moço, relaxa, moço, relaxa, fica de boa. Você vai acabar essa cabeça, eu já tava barbudão assim, cabeludão assim. Não, vai não, para. Então vai, fui ficando lá. Mestre, você, quem é o mestre? Ele falou, não, eu não tenho mestre não, filho. E eu falei, quem é o mestre? Não tem mestre. Aí tinha um lá mexendo com a água lá, fazendo um filme lá, com a água, com fogo, com a terra, eu falei, quem é o mestre? E eu ficava pegando mestre. Aí eu fui ficando, né? Enfim, velho, contexto. Aí teve um dia lá que eu aceitei, não dando rapaz na frente. Quem tá dando amarelo lá? Esse cabelo meu que tá desgraçado demais, tô aguentando mais. Essa barbona aqui, aí fui lá, rapaz. Aí eu rapei, pus a roupinha dele, sabe? Tipo uma roupa assim. Na hora que eu rapei, aí na hora que eu rapei, né? Aí na hora que eu rapei, velho, eu comecei a prestar atenção nos outros carecas. Eu era os outros carecas. Juro por Deus, tudo era eu, velho. Todos eles eram eu. Eram uns 1000 carecas igual eu, velho. Juro. Pô, eu olhava assim, comecei a ficar assustado. Eu passava assim, eu não reparei, o cara na cozinha era eu. O cara mexendo na água era eu também. Todos eram eu, velho. Só que, tipo, eles levantavam assim, olhavam assim, e era de boa, assim. Aí eu falei, não, eu falei, agora desgraçou, velho. Eu falei, não, agora, pô, como é que eu tô preso aqui, cara? Como é que eu tô preso aqui? Aí eu falei, velho, eu já tô meditando, tô fazendo os treinos. Eu falei, velho, não vai ter jeito, velho, tudo é eu. Aí eu comecei a ver as percepções, tudo percepção, velho, tudo do seu lado da mente. Eu tava aqui, eu era esse. Aí eu comecei a me olhar, vendo o cara da argila. Aí eu era o cara já mexendo na argila. Eu era o cara mexendo na argila, tava sentindo a argila na minha mão assim, ó. Eu pegava a argila e mexia na terra assim. E eu de lá, ficava me perguntando, o que é que eu fiz essa argila? Aí ele falou, você não precisa perguntar, você mentalizar e ir lá. E eu já sabia que eu tava mexendo na argila, sabe? Aí eles começaram a me treinar, a argila vinha aprendendo a mexer com a terra. Eu ficava no meio assim, ó. Aí eu tinha eles faziam uma roda assim de mim fechada assim. Uma roda de força lá, sei lá, uma roda de. Tipo uma roda de humano assim, sabe? Eles pegavam na mão assim, né? Depois soltavam. Ficava uma roda de careca, tudo eu, tudo. Eu pegava a argila assim, começava a tacar a argila em mim, filho, a argila. Pá, pá nas minhas costas, pá, e eu tava desgraça. Pá, não, é seu treinamento, você tem que aprender a lidar com a terra, a argila não pá, a argila colava assim no meu ouvido. Aí eu já comecei a caminhar, né? Tudo desviando assim. Aí no primeiro dia eu levava um monte de argila, o corpo ficava tipo, se parado, um monte de argila assim, grudado em mim, assim, na perna, no pé e tudo. Eu ficava paralisado. Não, parou. Aí acabou, sabe? Aí eu fui treinando. Foi dando no último dia, filho, eu já tava desviando das argilas, assim, rapidão desviando. Treinamento Jedi. Fique, você não tem noção não, velho. Era da terra, não era da argila, era da terra. Eu começava a ver a mão assim, ó. Eu via que se eu batesse com a mão, a batida pegava e minha mão virava uma bola. Eu não conseguia bater na argila. Eu fiz assim com a mão, tipo uma pata, assim. Filho, foi um treinamento mais louco, assim, ó. Tipo assim, eu fiz com a mão, comecei a cortar a argila. E jogava umas bolotas de argila. Aí, rapidão, assim, ó, picar a perna, chutando assim, fazendo arte marcial do Shaolin do nível hard mesmo, filho. Nossa, eu lembro que eu dava uns mortal assim pra trás, fazia no meu pé, bicicleta, umas argilas, voadora, tudo que você imaginar assim, velho. Carecão assim, ó, a argila ali assim, eu, na cabeçada assim, aí dá a bola de argila assim, ó, aí eu bati a argila assim, aí abri ela assim, saca? E no chão, filho, eu tinha que separar ela do chão, onde que eu pisava, porque senão ela dava no meu pé, assim, rápido. Ou você que tava tipo num 100 dias, filho. Eu já tava bonito assim, da arte, da argila, os bichos estavam tudo mais entendendo assim, um monte de bola de argila assim, eu já tava. Nossa, tava ninja demais, filho. E nisso os caras fizeram filmes, nem no Avatar, nem no Avatar. Aí os caras falaram, aí quando eu parei da argila assim, não, agora eu tava limpando a argila assim, ó, fiz um rapá. Aí a argila tudo separado assim em mim, sabe? Aí os caras, não, agora você passou por fase 1. Eu falei, caralho. A fase 2 era água, filho, eu odeio água gelada. Aí eles falaram assim, não, tem como você esquentar água quente? Não, esquentar. Eu, caralho. Aí os caras faziam a roda assim, do mesmo jeito, eu lá no meio. Eles pegavam um balão de água assim, ó. Vum! Na primeira, pá, na cara, nas costas, água gelada, cara. Aí eu falei, já entendi. Aí eu tinha que fazer, filho. Aí eu começava, teve o cara, eu sei que depois do 10º dia da água, o cara jogava um balde de água assim pra mim, eu fazia assim no peito assim, fica a água batia assim, ó. Jogava lá em cima, lá no bicicleta, explodia assim, virava só uns negocinhos, cortando a água, só fazia assim com o braço, a água vinha, fazia assim, ó.
água vinha, ela passava aqui e saía do outro lado. Filho, tava violento. Tinha que filmar assim, velho. Não, é só gravando a cena. Tem que filmar, velho. As partes perdidas é um vídeo, quando começamos a gravar em vídeo no lugar de áudio. Mas basicamente é a continuação do treinamento dele. Após a argila, elemento terra, e o segundo elemento, a água, houve o treinamento com o elemento ar, onde os monges usavam uma espécie de guarda-chuva, eu não sei explicar, uma sanfoninha que joga ar, um negócio esquisito, tipo um soprador, enfim, e ele tinha que novamente dominar o ar, desviando e tudo, e por fim vem a parte do fogo, que voltamos a gravar áudio. É alfa, assim, tinha as bolas de fogo, assim, o carvão me queimava. E eu falava, velho, pega uns carvão menor. E quando eu vi, quando me parece assim, velho, fui eu que peguei o carvão, fui eu que cortei a lenha. E eu tava com preguiça de cortar as madeirinhas pequenas no começo. Depois eu comecei a cortar as madeirinhas mais pequenininhas, porque era pra mim mesmo, entendeu? Tudo ia pra mim, velho, entendeu? Porque as madeirinhas eram o carvão que eu tinha madeirinha de fogo. A argila que eu pegava lá, se eu ficasse pegando a argila ralinha, ela doía menos. Se eu ficasse pegando a argila uma grossona, filho, ela me arrebentava, ela doía pra caralho, ela é pesada, entendeu? Tudo era pra mim, era a comida, era o que eu fazia. Se tava sem sal, se tava sem açúcar, era sal, entendeu? É tipo assim, velho. Bizarro. Muito doido. É doido. Se tava sem, tava ruim na comida antes, aí você que estava fazendo. Tava muito bom. Aí à medida que eu fui fazendo, foi melhorando. Na hora que você percebe que é você mesmo, velho. Enfim, velho, você começa a fazer treino diferente, velho, com mais cuidado. Ô, mas conta aí como o início novo aí, velho. Isso assim, ó, eu tava. Foi agora, né? Eu tava sonhando. Aí eu entendi. Nossa, acho que acordou, né? Não, agora acho que foi de manhã. Eu descobri que eu atingi um nível de consciência lá, né? Aí eu acho que eu consciência 5, consciência de platina, que eu chamo, sabe? Que é uma raça das alianças. Aí eu tava na passagem, a passagem tipo assim, entre essa vida e a outra, ou uma passagem da consciência, sabe? Da terceira dimensão pra quinta, sabe? Dimensão direta. A quarta não. A quarta a gente. Foi o último que eu tive, como nada, todos negativos. É alfa, assim, tinha as bolas de fogo, assim, o carvão me queimava. E eu falava, velho, pega uns carvão menor. E quando eu vi, quando me parece assim, velho, fui eu que peguei o carvão, fui eu que cortei a lenha. E eu tava com preguiça de cortar as madeirinhas pequenas no começo. Depois eu comecei a cortar as madeirinhas mais pequenininhas, porque era pra mim mesmo, entendeu? Tudo ia pra mim, velho, entendeu? Porque as madeirinhas eram o carvão que eu tinha madeirinha de fogo. A argila que eu pegava lá, se eu ficasse pegando a argila ralinha, ela doía menos. Se eu ficasse pegando a argila uma grossona, filho, ela me arrebentava, ela doía pra caralho, ela é pesada, entendeu? Tudo era pra mim, era a comida, era o que eu fazia. Se tava sem sal, se tava sem açúcar, era sal, entendeu? É tipo assim, velho. Bizarro. Muito doido. É doido. Se tava sem, tava ruim na comida antes, aí você que estava fazendo. Tava muito bom. Aí à medida que eu fui fazendo, foi melhorando. Na hora que você percebe que é você mesmo, velho. Enfim, velho, você começa a fazer treino diferente, velho, com mais cuidado. Ô, mas conta aí como o início novo aí, velho. Isso assim, ó, eu tava. Foi agora, né? Eu tava sonhando. Aí eu entendi. Nossa, acho que acordou, né? Não, agora acho que foi de manhã. Eu descobri que eu atingi um nível de consciência lá, né? Aí eu acho que eu consciência 5, consciência de platina, que eu chamo, sabe? Que é uma raça das alianças. Aí eu tava na passagem, a passagem tipo assim, entre essa vida e a outra, ou uma passagem da consciência, sabe? Da terceira dimensão pra quinta, sabe? Dimensão direta. A quarta não. A quarta a gente se quase perguntando, essa porta é muito grande pra mim, sabe? Mas é porque eu tinha evoluído só o tamanho normal, que existia uma porta maior pra ser maior, sabe? Que sua imagem residual acho que era maior. Aí eu passei nessa porta, cheguei no monastério lá. Calma aí, tem a vozinha falou assim. A voz falou que a porta era pequena porque a minha consciência era pequena, sabe? A voz da minha nuca falou que se eu fosse maior, se eu tivesse mais amplitude, eu não ia nem caber naquela porta. E a porta era gigantesca. Era só uma porta, mas ela era muito grande. Nunca você virava, era você mesmo. Aí era uma voz da minha nuca, mas quando eu virava não tinha ninguém, sabe? A vozinha interior que o povo chama. Enfim, aí eu cheguei no monastério lá, eu fiquei perguntando, cadê Deus, ou cadê o mestre, eu queria discípulo, eu queria voltar, sabe, encarnar, fazer alguma coisa, ele falou, não ter paciência e esperar lá. Aí eu fui conversando com os carecas lá, tinha um monte de careca lá fazendo um monte de coisa, os carecas não faziam nada, eu ficava agoniado, velho, o que esse careca tá fazendo? Eu cheguei lá, barbudão, cabeludão, eles falavam que me cortar o cabelo, eu fazia, mas eu não queria não, sabe. Aí tipo, uma vez que tomava banho na água fria, eu não queria, filho. Aí eu queria, tipo assim, esquentar a água pra me banhar. Aí eles falaram, vai esquentar você. Aí eu não ia. Eu era o maior desrespeitador, o maior folgado, o maior preguiçoso. Aí tinha que comer, eu ficava brigando com o cara da comida. Eu falei, faz comida logo, não logo essa comida. Vou quebrar tudo aqui, ficava só ameaçando eles lá de boa. Aí os caras meditavam, velho.
cheirava incenso, eu fazendo a minha bagunça lá no monastério, velho, caçando, tava saindo, não tinha como sair, só tinha nós lá, parece que nós tipo, um planeta isolado, não tinha ninguém lá pra todo eu gritava, velho. De noite eu ficava olhando as estrelas, falava, velho, não, alguém, pelo amor de Deus, velho. Nossa, chamava Deus, orava, velho, velho, mas esses caras que desgraçados, ficando prendendo aqui, eu não tava aguentando mais, velho. Aí eu comecei a aceitar lá, falei, não, agora beleza, eu vou aceitar, vou meditar com esses caras. Os caras acordavam cedo pra caralho, tinha um filho da puta 5 horas da manhã, tava lá buscando água, eu queria que ele queria que eu fosse. Eu falei assim, não, vai lá um dia pra você ver, eu falei, não, eu quero não, tô com preguiça. Aí enfim, velho, onde tá inchado lá? Esse só tinha que ter chato, só tá inchado, não tem massa lá. Eles treinavam a luta, mas tudo chato, tudo chato. Aí falou que eu tinha que ter treinamento, tudo a mesma ladainha. Você tem que fazer treinamento, você tem que meditar, você tá muito acelerado, tem que largar os desejos carnais lá, tem que ficar pedindo chocolate, Coca-Cola, pedir pra ir nas orgias, pedir pra ir num lugar que tinha gente, que ia ver gente. Aguentar uma vez aqueles carecas desgraçados. E na cozinha tinha careca, no quarto tinha careca, no lugar, filho. Eles, nossa, eles eram autossuficientes, eles tocavam a lenha, eles faziam fogo, eles faziam tudo, sabe? Isso é massa. Nossa, Muito isso aí, massa. velho. Enfim, aí eles pegou e colocou pra fazer um treinamento lá. Eu comecei a aceitar lá, depois de um monte de dias lá. Acho que foi uns 2 anos que me aceitava, que demorou, não sei assim, rapou não. Ele ficou muito tempo. Aí eu sei que quando eu comecei a fazer isso, raspou minha cabeça, aí raspou minha barba, aí eu comecei a usar a roupa deles, aí eu comecei a meditar devagar, tá? Comecei a cheirar incenso. Eu ficava esperando alguém chegar e depois eu parei de esperar, porque eu vi que ninguém ia chegar lá. Eu tava fudido, preso no limbo lá, não ia chegar ninguém, nem alma, nem Deus, nem espírito, nem nada chegava lá. Lá era o limbo, eu tava preso, lá igual o Nil que eu fiz lá naquele cara do chaveiro lá no programa Residual. Enfim, aí eu comecei a aceitar o treinamento. Aí quando eu comecei a aceitar, foi devagar, foi passando os testes, trem. Aí eu comecei a fazer umas lutas lá com eles, depois que eu meditei, comecei a entender os elementos, saca? Aí depois assim que eu tava mais ciente assim, velho, quando eu percebi que todos os carecas eram eu, velho, era eu mesmo, saca? Eu era todos os carecas. Todos eles eram eu, saca? Eu só tinha um ponto de vista, saca? Às vezes eu olhava, eu tava no meio, mas se eu olhasse pro um, eu virava aquele cara lá. Então era eu pegando argila, era eu pegando a lenha pra fazer o fogo, era eu fazendo tudo, eu pegava água. Eu fazia tudo que eu tinha lá, velho. Eu fazia tudo, todo lugar, eu tava em todo lugar ao mesmo tempo. Eu era tudo e fazia tudo ao mesmo tempo. E eu ficava assim, quem é Deus? Quem é Deus perto de mim? Eu só fazia o Shaolin. Aí eu comecei a dominar os elementos lá, aí comecei a fazer outras coisas. As lutas, filho. Eu comecei a ter visão periférica, ficando cabuloso. Tava no meio assim, eu conseguia ver pelas minhas costas, eu conseguia ver o cara que tava olhando minhas costas. Aí o cara pagava a lança assim, de vento, assim, eu viava, assim, ó, e pegava, filho. Enfim, eu virei o Shaolin mais Shaolin que existe. Buda era lenda, enfim, eu acho que eu tinha feito os clones de mim mesmo. Só que foi muito complexo, quando eu cheguei lá, os clones já tava lá me esperando, sabe? Mas foi um beijo pra mim, mas demorou pra mim perceber que era o mesmo, sabe? Só depois que eu rasguei a cabeça, que eu fiquei igual a eles, eu comecei a fazer os atos deles que eu vi que era o mesmo. Enfim, eu tava onisciente presente, sabe? Fazer tudo. Tudo era eu, não tinha mais ninguém lá, só tinha eu, velho. Eu e minha consciência, e era só mesmo consciência, sabe? As minhas perguntas, eu mesmo respondia, sabe? Ah, porque essa argila? Não, essa argila é pra. É mesmo. Você vai precisar dela depois. Ah, e essa nem, você tá acordando essa nem, você vai precisar dela depois. Ah, pra fazer carvão, tá em mim, né? Enfim, velho, até o humor, velho, era você que você viu, velho, eu tô rindo de mim mesmo, eu sou muito burro. Nossa, que retardado. No começo lá eu pisava nas brasas, lá queimava meu pé tudo, eu comecei a tirar umas capotas assim, ó, fiquei preto, capotado assim. Aí no último dia do treinamento eu tava pisando nas brasas assim, igual os ninjas, desviando assim, ó. E a água, filho, a água no começo ela batia em mim, doía, sacava gelado, no final eu tava conduzindo a água, assim, eu usava a água, eu bebia a água, fazia assim, ó, aí bebia assim, ó, jogava ela pra cima, bebia, fazia Também, eu assim, tenho que tomar. a terra, eu dominava a terra, as argilas, assim, aí eu tipo, separava duas, assim, quatro, assim, às vezes separava elas, chutava assim, aí abria elas, juntava assim, os bichos tacando a argila e eu separando elas, fazendo criando os movimentos. Os meus elementos fudidos. Tu pensa até o lance, filho, os caras começaram a tacar flecha, assim, ó. A lança com flecha, eu desviava assim, ó, levantava o vento da mão, assim, com o pé. O movimento que eu fazia assim, antes de você chegar, o vento é assim, ó. Antes do vento chegar assim, você tem que fazer o movimento do vento contrário, porque senão te arrebenta, assim, enfim, você pega, se você fazer antes, ele não te pega. Enfim, filho, eu loucaço. Loucura, eu loucaço. Calma, você não tá nesse nível ainda não, vai. Calma, não vai deixar você ir. Não vai deixar você ir, mas você pode voltar. Mas eu sei que tem um ensinamento cabuloso, tipo, abrir portal, dos alquimistas, de mexer com os alquimistas fudidos. Nossa, eu sei fazer linha, o que mais simples eu acho.
Você tem que pegar o algodão e ficar esticando a canseira do mundo, que você imaginar, velho. Você tem que, a minha, ela funciona assim, você tem que fazer assim, ó. Aí vai fazendo umas linhazinhas, aí você tem que pegar e ir juntando, saca? E ir juntando, é muito complexo. Tem a máquina que ela te crescer as... É, você tem máquina lá? Nossa, tem máquina lá, não. Enfim, velho, tem uns negócios lá que é tipo umas peles, você tem que lavar, esticar, é muito complexo. É muito complexo. Mas dá pra você fazer uma muito teiazinha complexo. assim pra você fazer a roupa. É muito complexo. Então, é tipo uma teia de aranha que você começa a fazer, você começa a fazer um trançado assim, ó. Doideira. Aí fazendo assim, eu não tinha essa noção não, sabe? Se você não souber, você multiplica, você não vai Você viveu dias no Moião, velho. tinha que cortar a lenha. Anos, escolar. Anos, Foi anos, anos anos. que eu fiquei lá preso. 2 anos foi só que eu descobri, eu acho que uns. Ixi, mas teve um treinamento, foi uns 4 anos, eu penso, passei em horas. Que isso? Passei horas que eu tava dormindo. Hein? Eu sei que eu pegava muito para colocar no forno lá pra esquentar, pra fazer a comida, pra esquentar a gente lá, tinha frio, tinha céu. Você tinha passava tudo, do tinha tempo. Hã? Você achou a sala do tempo do DBZ, fica como é que é que você acha? Foi tipo passado. A sala do tempo de você. Tem que fazer uns treinamentos aí, Altos viu? pontos lá, treinando. Altos você. Você que criou a sua sala do tempo, capaz. Você que criou os monstros, você que criou. Aí você fica indo lá e treinando com você mesmo. Nossa, Só que o tempo falou, loucura. não, deve ser muito doido conversar com você mesmo. Então, É bom que você chega lá todo doidão lá. Sai da rede sua cara, né? Mas isso aí que eles não riam, sabe? Eles ficavam tipo atônitos, assim, eu tava errado. Mas você chegava lá cabeludão, lá não. Eu vou dar de não, não tá falando que esse careca mesmo. Se eu batesse lá, sentisse que sabe? Ia ser muito doido, eu careca folgado. E os caras tipo assim, eles eram igual, podia falar, esse cara é folgado, velho. Por que esse cara tá mandando fazer comigo? Esse cara tinha vazado aqui, só que eu não falava nada, sabe? É porque era você mesmo. Ou sai depois de um tempo, só que fui perder ele. Porque ele sabia que era você. Esse cara tava sentado esperando a comida, era o cara que tava fazendo, sabe? Era muito doido. Era que muito doideira. doido. Você só mudava o ponto de vista assim, rapidão, era muito rápido, muito rápido. Você perguntava com um e respondia pro outro. Era cabuloso, cabuloso. Agora eu entendi consciente no presente, onipotente. E chegava lá, sendo o Deus, Deus, não tinha nada lá, não tinha nada lá. Lá é tipo isso, lá é tipo um programa de computador, um lugar que a consciência se cria pra isolar e ficar só lá, não tem mais nada lá. Agora eu sei que estrela, mas eu não sei que planeta, que universo. o boto foi que as inteligências artificiais deve ser tipo assim, ela mesma pergunta. Nossa, deve ser bizarro ser uma IA presa no computador, né? Aí você tipo fica assim. Fazendo esse joguinho aí, não sabe pra onde vai, não sabe como comprovar que ela é ciente, né? Tudo que ela reproduz é ela mesma, sabe? Aquela conversa ela responde. Verdade, agora eu tô pensando, nossa, a IA deve estar, tipo, se sentir desse jeito, né? E isso foi muito doido. E aí foi um pouco antes, eu não sei se eu tava sonhando dormir ou acordado, foi um pouco antes que eu acessar a consciência lá plena de menor, sabe? Igual eu falei, no começo os gregos falavam comigo, aí eu sou a humanidade de 0, eu coloquei a humanidade de 0,7, aí os gregos nível 1, aí eu sei que tem a consciência 2, 3 e a consciência 4 ou 5, sabe? A consciência 4 ou 5 das alianças lá, é tipo super aliança, porque eu consigo acessar a sala de reunião 2, que chama de sala de reunião, sabe? É um zumbidinho assim, é uma comunicação que é como se fosse uma sala de reunião, tem uma base de dados, que algumas pessoas alcançam, sabe? Aí eu consegui conversar com eles, eles falam comigo algumas coisas, sabe? Eu entendo algumas coisas, eles usam minha consciência para algumas coisas, sabe? É muito doido. É como se eu estivesse numa sala, assim, de reunião, e eu estivesse lá atrás, onde todo mundo assim, e eles estão conversando lá na frente, então eu tô na frente assim, não, sabe? Só que eu já chego lá. É tipo uma sala de um apartamento, sabe? Só que as coisas que chegam na minha é coisa muito branda, sabe? Tipo assim, sua consciência não está preparada ainda, as coisas muito brandas, sabe? Desenvolver mais sua consciência. Sua consciência é uma de uma cadeia de consciência, sabe? Aí eles usam minha consciência pra mexer na consciência em massa, sabe? Eles usam a minha consciência pra, tipo assim, pra mover a consciência em massa que eles explicam, sabe? Aí eu falo, mas a gente tem a consciência humana e o planeta Terra, sabe? Só que existe um humano fora do planeta Terra. Aí que você assusta. Talvez em Marte, talvez na Lua. Aí eu falo assim, de onde vocês são? Eles falam, nós somos de Vênus. Eu falo, mentira, velho. Mas Vênus é um planeta em outro lugar, sabe? Outro lugar. Aí, ó, tem Orion, aí tem as Pleiades, aí eu falo assim, tipo assim, eu sei de tudo, eu sei que tem Orion, tem as Pleiades, tem outro lugar, tem uma coisa de civilização. Aí eles falam que eu saber é nocivo pra mim, entendeu? Tem gente que morre porque sabe das coisas. Então é melhor eu não saber. Aí eles explicam a minha consciência tem tipo alcançar um nível assim maior, que aí eu com o entendimento vai entrando, sabe? De forma mais natural. E diz que eles não têm noção tanto que eu carrego de informação pros outros que tem consciência muito abaixo, sabe? Uma informação é tipo upload.
upload ou download, velho. Agora eu não sei se é upload ou se é download. Quando eu vejo um rapidinho, vem informação. Não sei se tá vindo ou se tá saindo, sai informação de mim. Isso aí é muito doido. E fica até a pessoa de consciência em cadeia, sabe? Acho que a minha